Olá, eu sou Isabel Muniz Lima, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa. Nos fragmentos de linguagem de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade do professor de língua portuguesa. Para isso, eu vou tomar como base um artigo de Corazzini, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Corazzini menciona a importância de repensar a identidade do professor, tendo em vista, muitas vezes, a função minorizada que esse profissional tem na sociedade. Corazzini começa refletindo sobre o conceito geral de identidade. O que é identidade? Ela diz que identidade nos remete à ideia de diferença. Afinal de contas, a nossa identidade é constituída, teoricamente, a partir daquilo que nos diferencia dos outros. Corazzini menciona que essa ideia de identidade leva a gente a pensar num conceito de unidade, numa ideia de estabilidade, o que vai de encontro à noção de inconsciente do Freud. Para falar de identidade, Corazzini nos remete à noção de sujeito. Para isso, ela faz uma breve abordagem histórica sobre esse conceito. A autora vai fazer um panorama desde a antiguidade grega, refletindo aí sobre o conceito de sujeito. Ela vai falar, por exemplo, que na época do iluminismo pensava-se o sujeito como esse ser racional, indivíduo, indiviso, ou seja, uma entidade unificada no seu interior, uma entidade singular, distintiva, única, consciente, era isso que se pensava. Mais à frente, essa visão antropocêntrica começou a ser questionada. O sujeito ele passou então a ser visto a partir de uma abordagem mais social. Na segunda metade do século XX, começou-se então a pensar no sujeito desagregado, deslocado, um sujeito moderno. O que seria esse sujeito moderno? A concepção que a Corazzini traz desse sujeito tem uma influência de duas abordagens, da psicanálise e do poder disciplinar de Foucault. Corazzini vai tomar como base o que diz Hall e ela vai dizer que, por exemplo, em relação à psicanálise, o que a gente pode dizer como influência desse sujeito moderno que se pensa hoje? A psicanálise ela passou a ver o sujeito como um sujeito cindido, atravessado pelo inconsciente. E o que é o inconsciente? O inconsciente seria o lugar do outro. Um lugar onde, inclusive, a gente pode entender melhor a linguagem. Ela vai trazer o exemplo de uma criança, Uma criança, quando ela está construindo a autoimagem dela, ela olha muito para os outros, Ela vê o outro como um espelho daquilo que ela é. Então, isso funciona, segundo Freud, segundo essa visão da psicanálise, funciona como uma espécie de entrada no sistema de representação simbólica, seja cultural ou linguística. E o poder disciplinar de Foucault, o que tem a ver com essa ideia de sujeito? Foucault ele vai dizer que as micro-relações sociais, elas revelam relações de poder. E atrás disso um desejo de controle, um desejo de verdade. Para o Foucault, a gente está o tempo todo sendo vigiado, regulados, punidos. Isso em relação tanto ao nosso corpo quanto à nossa mente, porque afinal, corpo dócil, mente dócil. E ele vai dizer que essa visão é muito influenciada pelas novas instituições coletivas. E é interessante porque o Foucault vai dizer que quanto mais organizadas essas instituições coletivas, mais isolados, mais individualizados nós somos. Para fechar, o que a Corazzini menciona em relação à identidade do professor de língua portuguesa? Para pensar essa identidade, é preciso que a gente olhe o sujeito como esse sujeito descentrado, clivado, atravessado pelo inconsciente, heterogêneo, esse sujeito perpassado por vozes. Esses foram os fragmentos de linguagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.